como é que vocês estão cuidando da energia de vocês hoje. Por que isso é importante? Porque energia é um recurso. E se é recurso, tem a ver com mim, tem a ver com desperdício. Então, como é que está a relação sua, pessoal, de líder com a sua energia atual? E por que isso é legal também? Porque tem um exemplo aqui, e aí a palavra walk the talk, do Lean também é muito bacana. O Fernando Luciano, eu falei que ia contar isso, você não acreditou, mas eu vou contar. Ele sempre acorda todos os dias, 5h26 da manhã, para trabalhar a energia dele. Então, o líder, para poder de fato ser um exemplo para as pessoas, ele tem que vivenciar isso aí. Se você está falando de energia, se você quer cobrar energia das suas pessoas, seja na forma com que elas se comportam, seja na forma que elas trabalham, você precisa ser esse exemplo. E uma das razões de ele estar aqui, de vir no palco com a gente, é porque ele é coerente com aquilo que ele faz. Tem walk the talk. Faz sentido? Faz, total. Na realidade, antes era uma visão mais em silo, né? Ou seja, a minha própria diretoria de serviços digitais e inovação, o que eu poderia fazer ali para desenvolver a turma. Agora é um olhar muito mais amplo, né? A gente tem cerca de 1.500 líderes na Vivo, considerando coordenador, gerente, maior, né? Como é que a gente consegue mover essa turma toda para um lugar onde a gente quer? Então, o desafio é maior. A parte de liderança Lean e a parte de management. E a parte, quando eu vi que tinha esse pilar de liderança, eu comecei a tentar entender o que era liderança Lean. Essa palavrinha mó bacana, né? Líder Lean. O que era a definição de maneira simples e fácil? E aí eu comecei a mergulhar nos estudos para poder entender como é que a gente poderia, então, contar o que era liderança Lean de uma forma simples, mas poderosa. Eles fizeram uma pesquisa global, no qual eles tiveram 7 modelos de liderança, e aquela que mais ganhou, teve mais votação, era chamada liderança colaborativa. E ela possuía 3 características legais. A primeira era que essa liderança, ela era baseada em empatia. Empatia. O líder precisa exercer empatia e ensinar empatia. O segundo ponto é que essa liderança era capaz de desenvolver times de alta performance. E a terceira, segura a cadeira, hein? No momento que o Brasil necessita disso. Ela era baseada em coaching. E aí eu falei, uau, esse negócio que parece que dá uma liga bacana. Tudo a ver com ser líder. Faz sentido para você, Fernando? Faz total sentido. E pensando um pouco... E a gente percebeu nas nossas pesquisas de motivação, de engajamento, que um dos itens que puxava para baixo era justamente a colaboração entre as áreas. O que a gente tem feito para que isso melhore? Primeiro, a gente tem instigado, né, a turma toda a vir trabalhar como elas são. Então, a gente tem um programa dentro da companhia chamado Vem de Você. Dessa forma, as pessoas vêm vestidas como querem. Isso pode ser simples, mas significa muito lá dentro da companhia, porque quando a pessoa é o que a gente consegue aumentar motivação, engajamento, etc. E outra, a gente tem um programa forte de diversidade. Então, isso também diz que a gente quer respeitar ainda mais opiniões, crenças, valores, etc. Então, acho que é o pontapé inicial para que a gente comece a falar sobre liderança colaborativa. Quando a gente fala de transformação digital, a gente precisa ter uma clareza que é preciso inovar a liderança também. É possível inovar a liderança. Não é só tecnologia. A propósito, né? Se vocês no mundo nos próximos anos, não é sobre tecnologia, porque isso já está acontecendo. Mas a próxima revolução é da consciência humana. Essa é a próxima revolução. E aí, esse tipo de assunto ainda é um grande tabu a ser discutido. Mas esse é não resolver problemas das suas pessoas, mas destravar o potencial delas. E existe uma grande diferença em fazer uma coisa e outra. Não é sobre tocar no problema. Porque se eu toco no problema, o que acontece? Ele passa a ser meu também. Se o Fernando tem um problema para resolver, eu vou lá e eu quero ajudar ele a expandir a mentalidade dele, ou seja, trazer aquilo que acorda a liderança ali, eu ser capaz de criar um exército de problem solvers, eu preciso fazer o quê? Eu preciso habilitar ele. E como é que eu faço isso? Destravando o potencial dele, não tocando no problema dele. Então isso é um modelo de disrupção relacionado à liderança, participando de um modelo disruptivo que fala sobre o quê? Sobre resolver problema em quanto tempo? Exatamente, 10 minutos. 10 minutos. A gente ensina as pessoas a resolver problema em 10 minutos. Olha que louco isso aí. E nossa, que legal esse modelo. E 2 coisas principais que me chamaram a atenção nesse modelo não foi ter a palavrinha continuous improvement, nem falar de comunicação, visão e metas, porque isso aí já é um conceito que a maioria conhece, mas vai falar de autoconhecimento para as pessoas. Vai perguntar para as suas pessoas
Quais são os verdadeiros valores que movem ela para o líder? O John Schuch falou aqui agora há pouco sobre propósito, em cima desse modelo aqui. Qual é o verdadeiro propósito de um time? Será que os times conhecem o seu propósito? Por que eles fazem o que fazem juntos? E de forma individual, qual que é o grande barato das pessoas acordarem de manhã e trabalhar? Passar a maior parte do tempo dentro de uma empresa do que com suas famílias. 1 ano e meio, 2 atrás, quando a gente trouxe para dentro da companhia uma sala de meditação. Então a gente começou a perceber que era possível enxergar o problema de uma outra perspectiva das suas vulnerabilidades, porque é uma coisa que, pelo menos na Vivo, eu não sei nas empresas de vocês, a gente quando é líder, a gente precisa dizer, ou a gente precisa praticar força, né? Ou seja, olha, eu estou certo em todas as razões, em todas as reuniões, eu não posso errar. E quando a gente pratica um pouco de autoconhecimento, quando a gente mostra um pouco da nossa vulnerabilidade, a gente consegue criar outras conexões, a gente consegue enxergar coisas sob outras perspectivas, e isso ajuda demais a resolver problema, a juntar a equipe, né, a integrar a equipe e a fazer com que as equipes colaborem ainda mais. O que está por trás disso é coragem. Se os seus times enxergam vulnerabilidade no líder, eles passam a se abrir mais, se permitir errar mais e aprender mais rápido. Esse é um ponto importante, é um dos assuntos que a gente traz na formação que a gente tem. Desenvolva o outro. Por quê? Porque nós temos um instinto chamado Monster Advisor. O tempo inteiro a gente quer fazer o quê? Dar conselho, porque conselho é massa, conselho tem reconhecimento, meu ego fica cheio. Porque eu estou provendo. Agora, deixar o outro chegar numa solução, o outro pensar fora da caixa, espaço inclusive para o outro errar, essa é uma das grandes habilidades que os líderes precisam praticar mais. Depender de autoconhecimento. Precisa conhecer os seus valores, propósito, missão, quais são os seus recursos internos que podem ajudar ele na jornada, forças. Um líder precisa saber falar para as pessoas o seguinte: como é que você está sentindo em relação a esse problema? Vai falar de sentimento no mundo corporativo hoje. Meu Deus! Então esse é o modelo de mundo, porque quando eu dou conselho, eu trago simplesmente aquilo que é importante para mim. Faz do meu jeito, porque funciona. Então, a forma que a gente vai trazer aqui agora, que o Fernando falou, que a gente ensina as pessoas a fazer coaching em 10 minutos, é para poder prover para as pessoas o quê? Mais espaço e uma palavrinha que está na moda, mais protagonismo. As pessoas precisam ser protagonistas, sim ou não, Fernando? Sentados agora com a turma, isso também são detalhes que significam muita coisa para as equipes. A gente está dando voz para as equipes agora que estão trabalhando em squads. A gente saiu, são 4 diretores saíram das suas salas para que 4 squads ocupassem essas salas e entregassem ali o que precisam entregar. E a gente está percebendo que trabalhando com ágil, trabalhando com lean, a gente começa a dar voz para pessoas, colaboradores que não teriam oportunidade de ter voz se a gente estivesse trabalhando no formato de waterfall, ou no formato com que a gente sempre trabalhou. Então, eu acho que a nossa área tem 2 grandes, e eu acho que é um pouco disso, ou seja, quanto mais pessoas trabalhando, pessoas de diferentes áreas trabalhando em colaboração, etc., mais a gente vai conseguir empoderar as equipes. E o segundo é o mindset de crescimento, que as pessoas consigam aprender mais e serem protagonistas da sua carreira, da sua empregabilidade. Ou seja, são pessoas correndo atrás de conhecimento, de aprendizagem, para que elas se tornem mais quistas, não só dentro da companhia, não só ali dentro da equipe, mas também... Clareza do verdadeiro problema das minhas pessoas, do meu time, dos meus liderados. Que de fato, como é que eu consigo chegar naquilo que é real? E aí tem a palavrinha-chave que chama empatia. Empatia é a chave. E a gente ensina as pessoas a desenvolverem isso. Segundo ponto, rapidamente, 40 segundos como é que vocês se sentem se alguém chega com um grande problema para vocês, mas se sabem que no fundo isso tem solução? Não dá um alívio? A pessoa vem ali, está acabando o mundo, você fala, no fundo eu sei como resolve isso, dá até para ganhar um tempinho aí. Então, nesse segundo ponto como é que eu ajudo as minhas pessoas a criarem possibilidades? Estou falando de estratégias. E aqui a gente ensina 72 possibilidades de se resolver um problema. 72 possibilidades de resolver um problema. Tem gente da CIT que fez formação aqui? Tem ação. Se não tiver ação, não funciona. Simplesmente vai ser mais uma conversa, simplesmente aconselhamento. Então, assim, quer falar com essas pessoas? Quer ajudá-las a resolver o problema? Pergunta para elas no final. O que você pode fazer hoje em relação a isso? E a palavra hoje precisa entrar, porque se for prioridade,
Se for verdadeiro, a pessoa vai fazer alguma coisa hoje sim. Faz sentido para você? Total sentido, e eu adicionaria duas, né? Quando chega alguém para conversar com a gente sobre o problema, a gente perguntava a pessoa: o que você espera desse bate-papo hoje? Você já vai ver que a pessoa mudou ali a fisiologia dela. Opa, mudou a posição. E a segunda é: qual é o seu nível de comprometimento para resolver esse problema? Ah, garotão, vai, faz um aqui. Tá bom. Valeu, galera, é isso aí. Obrigado. Habilidade de liderança. Coaching, ING, é uma habilidade de liderança. Todo líder vai precisar ser mais coach daqui para frente. Então, assim, como é que eu respondo essa pergunta? Não use o coaching como o meio, o valor fim a ser empregado naquela empresa. Ele é um veículo. E eu demorei para entender isso aí. Eu tive que tomar algumas porradas para poder entender que o Lean não é sobre evangelizar as pessoas. Meu irmão, vem aqui, você fala do Lean. Não, é sobre ajudar, através do coaching, como é que a gente acelera a transformação, como é que a gente acelera a carreira das pessoas. E aí você usa o coaching como ele tem que ser usado. Para aceleração, para performance, para ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa. Os executivos da Vivo, eles visitam 5 canais para que a gente tenha experiências direto com o cliente. Então, PAP, loja, call center, campo e audiências jurídicas. Então, a gente vai sempre, durante 2 semanas do mês, visitar, ou seja, vivenciar o que os clientes estão reclamando, pedindo, etc. E a gente traz isso para dentro de casa e costuma endereçar isso. Perguntas estão ali, falando sobre Agile na área de pessoas. Sim, a gente está implantando Agile na VP de pessoas, e a gente tem recebido visitas de outras diretorias da Vivo, incluindo TI, B2C, B2B, atendimento, para visitar os nossos squads e para aprender como é que nós estamos fazendo lá, com as cerimônias, com o nosso Scrum Master, os Scrum Masters, com os POs, etc.